Esse é o Frank Schmidt. Provavelmente, ele é desconhecido para a maioria de vocês, mas isso não impede ele de ter a marca de técnico mais longeva atualmente do futebol europeu e um dos principais responsáveis por uma história digna de Futebol Manager ou Master Liga. A façanha dele foi tirar um time da 5ª divisão da Liga Nacional e levar até a Bundesliga pela primeira vez na história. E na sua estreia na elite alemã, o time ainda conquistou uma inédita vaga para um torneio europeu na próxima temporada. E para completar esses grandes feitos, o clube não conta com nenhum grande investidor por trás ou algo do tipo. E por fim, esse time é de uma cidade que provavelmente é menor que a sua que está vendo esse vídeo. Essa é a história do modesto time alemão Heidenheim, que vamos conhecer um pouco mais aqui no canal Sala de Futebol. A trajetória de Frank Schmidt como treinador do Heidenheim começou em 2007, logo após ele se aposentar como jogador do próprio time. Justamente, esse foi o ano que o clube se profissionalizou e estava na 5ª divisão alemã. Desde então, começou a caçada de quase 2 décadas rumo à tão sonhada Bundesliga. Na temporada 2007-2008, o time subiu para a 4ª divisão. Na temporada seguinte, eles conseguiram seu inédito acesso para a 3ª divisão da Alemanha, onde ficaram por 5 anos, até que em 2015 o Heidenheim chegou na Bundesliga 2. Depois de quase 10 anos de campanhas consistentes na 2ª divisão alemã, finalmente o Heidenheim consegue o seu tão sonhado e inédito acesso para a Bundesliga. E para aumentar ainda mais o contexto histórico dessa classificação, até os 92 minutos de jogo, o time estava perdendo de 2-1 para o Regensburg fora de casa, pela última rodada do campeonato. Com isso, o time estava ficando em terceiro e teria que disputar os playoffs de acesso. No minuto 93, veio o empate de pênalti, e o 2-2 ainda mantinha o Heidenheim na 3ª posição, até que no minuto 98, o centroavante goleador do time, Tim Kleinst, faz o gol da vitória do 3-2, que não apenas colocava o time na Bundesliga na próxima temporada, mas também dava o inédito título da 2ª divisão do campeonato alemão para o Heidenheim. Toda essa história é digna de Futebol Manager, não teve nenhum investimento pesado ou algo do tipo, como outros clubes na Europa. Eu vou citar 2 exemplos na Alemanha, o Leipzig e o Hoffenheim, que alguns anos atrás eram desconhecidos do cenário do futebol e hoje são figurinhas carimbadas da Bundesliga, chegando a disputar competições europeias com certa frequência, mais o Leipzig do que o Hoffenheim na realidade. Essa longevidade na Bundesliga é o que a torcida do Heidenheim torce para acontecer, mesmo sabendo que será difícil, pois eles não têm esse dinheiro por fora como o Leipzig tem. E essa expectativa de não conseguir se manter na Bundesliga era o prognóstico do time para essa temporada que se encerrou por agora. O valor de elenco do clube era de apenas 55 milhões de euros, o 3º time mais barato de todo o campeonato. Como comparação, para termos uma noção, o valor que o Bayern pagou ao Tottenham para contratar Harry Kane foi de 100 milhões de euros. Quase 2 times do Heidenheim esse valor dado. Muito discrepante isso. Mas quebrando todas as expectativas negativas, frente ao caçula da Bundesliga, eles obtiveram ótimos resultados durante todo o campeonato, como os 2 empates contra o Borussia Dortmund e uma incrível virada de 3-2 contra o Bayern de Munique no segundo tempo, quando perdiam por 2-0. Apenas essas atuações contra os maiores da Alemanha e uma permanência na Bundesliga para a próxima temporada já era algo que estava de bom tamanho para a torcida do Heidenheim. Mas não, os comandados de Frank Schmidt fizeram muito mais que isso. Ficaram no 8º lugar, com 42 pontos, empatados com Freiburg e Werder Bremen na pontuação. Mas no saldo de gol, o Heidenheim ficou na frente de ambos os times. Em relação ao Werder Bremen, essa diferença foi de apenas 1 gol. Assim como no acesso para a Bundesliga, essa 8ª colocação foi nos mínimos detalhes e a recompensa também foi enorme, pois com o título de Copa da Alemanha do Bayer Leverkusen, abriu mais uma vaga para competições europeias para os alemães. E o grande contemplado com essa vaga foi o próprio Heidenheim. Incrível essa trajetória logo na estreia, com expectativas do time brigar para não cair. Eles conseguem
uma inédita classificação para um torneio europeu. Por isso eu falei que toda essa história desse modesto clube parece ser algo de Futebol Manager ou Master Liga. Quando a gente pegava aqueles times totalmente desconhecidos e ia subindo e melhorando com eles. Frank Schmidt fez isso, só que na vida real e sem reiniciar a partida quando estava perdendo. Eu não me orgulho disso, mas eu admito que quando eu jogava Master Liga, lá na época de Play 2, eu cansava de desligar o videogame quando estava perdendo só para ter a chance de jogar aquela partida novamente. O torneio que o Heidenheim vai disputar na próxima temporada é a Conference League, e a Conference foi feita exatamente para isso, para dar chance a times como o próprio Heidenheim, que tem uma classificação para a Champions ou Europa League como algo muito difícil. E caso consigam se classificar para alguma dessas competições, esses times mais modestos não têm condição de fazer muita coisa não. Ao invés de ficar me alongando, aqui no canal tem um vídeo sobre tudo de bom que a Conference está trazendo e como a criação desse torneio é uma das melhores ideias que a UEFA teve nos últimos tempos. Mas eu já adianto que eu não sou muito bom de previsão. Eu falei de todo mundo que era possível para ganhar essa última Conference League, menos o time que venceu, o Olympiacos. Mas tirando isso, a análise do vídeo está bem legal e o link está aqui na descrição. Falando um pouco mais sobre o Heidenheim e sua ótima campanha de estreia na Bundesliga, os destaques ficaram com os 3 atacantes. Tim Kleinst, ele mesmo, o herói do acesso, que fez 12 gols em 33 jogos. Do meia-direita, Erin Dingt, que também, em 33 aparições, fez 10 gols e deu 5 assistências. E provavelmente, o jogador mais diferente desse time, o ponta Jan-Niklas Best, que em 31 partidas de Bundesliga, além de criar várias jogadas, ele fez 8 gols e deu 11 assistências, sendo um dos principais passadores para gol de todo o campeonato. Best e Kleinst são jogadores remanescentes da temporada anterior de segunda divisão. Tá aí uma amostra de como o trabalho dos jogadores e de Frank Schmidt é sensacional, trabalhando com pouco e de forma modesta, mas conseguindo resultados acima do esperado. Esse é o Estádio Olímpico de Berlim, que já foi sede de Olimpíadas, final de Copa do Mundo e de Liga dos Campeões, e no mês que vem será palco da final da Eurocopa. A capacidade do estádio é de cerca de 75 mil pessoas, e nesse estádio cabe toda a população da cidade do Heidenheim e ainda sobra 25 mil lugares. Exatamente por essa curiosidade que no começo do vídeo eu falei que provavelmente sua cidade é maior que a do Heidenheim. Digamos assim, que essa foi uma curiosidade geográfica, mas que engrandece ainda mais o histórico e notório feito de todo o elenco, diretoria e principalmente de Frank Schmidt, que está à frente do time há 17 anos. É muito tempo isso e muito bacana mesmo essa trajetória. E mesmo que nessa temporada eles sejam rebaixados e caem no esquecimento daqui a um tempo, tudo isso que foi construído por esse modesto time, comandados por esse fiel técnico, é muito legal mesmo de poder acompanhar e conhecer. E eu tenho certeza que vocês, assim como eu, na próxima temporada, vão olhar com um pouco mais de carinho para o Heidenheim de Frank Schmidt. E essa foi um pouco da história dessa grande surpresa na última temporada europeia. E complementando, um dos meus últimos vídeos foi sobre 5 clubes que, além do Heidenheim, protagonizaram grandes histórias em solo europeu na temporada que se encerrou por agora. Para quem quiser assistir, o link também está na descrição. No mais é isso, pessoal, e comentem abaixo o que vocês acharam dessa história digna de Master Liga e até a próxima.